Boa tarde. Depois de ter filmado o vídeo sobre o perdão, fiquei a pensar em todas as situações em que, de facto, para além da nossa percepção subjetiva de termos sido vítimas ou termos sido magoados em alguma situação, para além de toda esta avaliação subjetiva, nas situações em que objetivamente fomos abusados, desrespeitados, violentados, por exemplo, por nos encontrarmos numa posição onde não tínhamos o poder de resposta ou de defesa. Estou a pensar, por exemplo, em situações em que somos crianças ou em que estamos numa posição hierarquicamente inferior e que a nossa capacidade de resposta fica só por aí comprometida e diminuída. Então, a pensar nessas situações que podem estar ou que estão muito para lá da nossa avaliação subjetiva, decidi vir fazer este segundo vídeo, no fundo a dar continuidade a este tema do perdão. Vamos então pensar que houve uma determinada situação que aconteceu lá atrás, uma situação que aconteceu, por exemplo, na minha infância, com a qual eu me sinto ainda muito magoada, ou uma situação que, por eu ter vivido, acabou por, de facto, afetar ou condicionar em muito a minha vida a partir desse momento. E vamos imaginar que, neste momento, eu pretendo, de facto, libertar-me. Eu não sei se viste o outro vídeo que eu estou a falar sobre o perdão. Se não viste, sugiro-te, eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição do vídeo. Sugiro-te que ouças, porque acredito que este vídeo te vai fazer muito mais sentido se ouvires esse vídeo antes. Então, retomando aqui a ideia. Vamos imaginar que, de facto, apesar de eu poder ter sido muito magoada ou ter vivido essa situação que, objetivamente, eu preferia não ter vivido, e até que as outras pessoas possam olhar e dizer que foi, de facto, uma situação complicada e que não deveria ter acontecido, mas, de facto, nós sabemos que não podemos voltar lá atrás e mudar o nosso passado. O nosso passado é o que é. Não podemos voltar lá atrás e mudá-lo. Agora vamos imaginar que, apesar de eu ter vivido tudo isso, independentemente dos anos que já tenham passado, eu chego aqui agora e decido que preciso de me libertar desta situação, porque ela continua a ter um peso muito grande na minha vida. O que é que eu posso fazer? Ok? Muitas vezes nós sentimos que para podermos libertar-nos da situação ou que para podermos perdoar as outras pessoas envolvidas na situação, nós precisamos que a outra pessoa diga algo, faça algo, nos peça desculpa, nos diga que lamenta, nos diga que está arrependida de ter acontecido o que aconteceu lá atrás. O que nós podemos verificar é que muitas vezes as outras pessoas que estão envolvidas simplesmente não têm como fazer isso. Porque as pessoas só podem oferecer aquilo que elas têm no seu coração. Vamos imaginar que a outra pessoa, por exemplo, nem sequer tomou consciência de que teve esse impacto na nossa vida. Ou vamos imaginar que a outra pessoa, para além de poder até ter tido consciência que teve esse impacto na nossa vida, simplesmente não quer saber. Ou que está num grau de consciência que não consegue sentir arrependimento ou responsabilizar-se pela situação, ou que ainda continua ela própria também a vitimizar-se e a responsabilizar-nos por aquilo que aconteceu. Ok. Então, se assim for, se de facto no contato com outra pessoa nós não conseguirmos alcançar essa libertação interna, o ideal é sempre pensarmos que o processo de perdão, em boa verdade, nos implica só a nós. Não estarmos dependentes do outro para conseguirmos fazer esse processo de perdão. Esse processo de perdão interno, esse processo de pacificação, de libertação interna. Ok? Então, se eu pensar e eu não preciso desta pessoa para fazer este processo comigo, eu vou fazer este processo comigo, cá dentro, libertar-me da influência que esta situação e esta pessoa tiveram na minha vida e na minha história, e talvez tenham ainda hoje, okay? Como é que eu posso fazer isto? Há alguns exercícios que nós podemos fazer. Podemos, por exemplo, escrever uma carta, não propriamente com a ideia de a entregar, aliás, o ideal é que nós não a entreguemos, uma carta onde colocamos no papel tudo o que de negativo aquela pessoa, aquela situação nos fez sentir, todo o impacto que aquela situação teve na nossa vida.
Esta carta depois poderemos guardá-la durante algum tempo e poderemos depois até queimá-la neste gesto de reconhecimento de tudo o que ela trouxe à nossa vivência interna, tudo o que ela implicou e também de despedida. Um bocadinho nesta sensação de transmutação. Pela energia do fogo nós vamos transmutar estas emoções e pôr isto em movimento. Depois poderemos também fazer uma segunda carta, onde pensamos sobre tudo aquilo que esta situação de alguma forma me trouxe como crescimento, como aprendizagem. O que é que tudo aquilo que eu vivi naquela situação me fez crescer, acrescentou em mim, me fez desenvolver? Que características é que eu desenvolvi apenas e só porque eu vivi aquela situação? Vamos pensar, por exemplo, numa situação de abuso físico. Vamos pensar que eu, por exemplo, fui agredida na minha infância. Esta situação pode, por exemplo, levar-me a uma maior consciencialização da forma como eu lido com as outras pessoas e da forma como eu encaro a possibilidade da violência física na minha vida. Então, apesar de podermos olhar e dizer, ok, foi uma coisa terrível, na verdade, ter vivido aquela experiência ajudou-me a desenvolver uma sensibilidade muito maior e uma consciência de que não é isso que eu quero replicar ou recriar na minha vida, ok? Eu não estou aqui a julgar se a violência é certa ou é errada. Para mim, Cristina, eu preferia que a violência não existisse. Mas, se considerarmos que tudo tem um lugar, mais do que pensarmos se é certo ou se é errado, e principalmente porque nós não podemos mudar o passado, talvez aqui o ideal seja pensar o que é que eu vou fazer com isto, ok? Mais do que pensar ou lutar ou resistir com esse aspecto ou essa faceta da minha vida ou as pessoas envolvidas, é pensar o que é que eu posso hoje fazer com isto, como é que eu posso hoje crescer através desta situação. Aqui é muito importante percebermos, para além do processo de libertação emocional, de catarse emocional, que estas cartas que eu referi podem ajudar também a libertar, a deitar cá para fora coisas que às vezes vamos guardando entaladas por dizer ao longo de toda uma vida. Para além de todo este processo de catarse emocional, que é sem dúvida bastante importante, pode ser também importante nós conseguirmos encontrar um novo lugar para isto na nossa vida. Ou seja, reconhecer que aquilo fez parte da nossa história, mas tomar as rédeas da nossa vida aqui e agora e decidir o que é que eu quero ser a partir de agora, mesmo eu tendo tido esta experiência. Como se eu fosse recriar, mudar a narrativa da minha vida. Eu não vou mudar o passado, mas eu vou passar a contar a partir de agora uma nova história em relação àquilo que foi vivido dentro de mim. Muitas vezes aquilo que tem mais impacto na nossa vida e no nosso equilíbrio emocional não é tanto a história que nós vivemos, mas a história que nós contamos a nós próprios antes de mais e em seguida aos outros em relação àquilo que nós vivemos. Se a situação tiver sido tão forte ao ponto de me pôr em causa, de me fazer pôr em causa como pessoa, aqui é pensar que aquilo aconteceu lá atrás e eu na altura até posso não ter tido responsabilidade nenhuma sobre aquilo que aconteceu e posso não ter tido o poder na altura de mudar aquilo que estava a acontecer, mas hoje, como uma mulher adulta, eu sou 100% responsável pelo que eu faço com isso dentro de mim e pela forma como eu vou viver a minha vida a partir de agora. Eu gostava só de reforçar aqui mais uma vez esta ideia de que o ideal é que consigamos libertar-nos da necessidade de que o outro diga ou do que o outro faça o que quer que seja. Porque se eu continuo a pôr
o meu bem-estar e o meu reequilíbrio nas mãos de qualquer outra pessoa que não eu, e eu continuo, no fundo, à mercê dessa pessoa. Eu continuo a entregar o meu poder pessoal a essa pessoa. Aí sim é como se eu continuasse a ser uma vítima dessa pessoa, porque eu estou desprovida do meu poder pessoal. Fazer este trabalho de agarrar novamente esta força em mim, de alterar esta história, de fazer o processo de libertação emocional, e se for uma situação de facto tão complexa como esta que eu tive a contar aqui neste vídeo, em relação, por exemplo, a uma situação de violência ou, quem sabe, até de abuso ou algo assim do género, às vezes, de facto, pode ser mesmo necessário um acompanhamento profissional. E não há problema nenhum nisto. Não há problema nenhum em nós pedirmos ajuda para podermos resolver as nossas questões. O problema maior é quando nós nos acomodamos a uma determinada situação, é nós nos habituamos a sentir-nos de determinada forma e vamos vivendo de uma forma que vai validando esta história que nós contamos a nós mesmas sobre quem somos. Se eu considero que sou uma pessoa sem valor, se eu considero que sou uma pessoa pouco importante, se eu considero que sou uma pessoa errada na minha cabeça, muito por causa das histórias que eu vivi na minha vida, provavelmente, a um nível inconsciente, eu vou levar-me a viver situações que vão reforçar este meu sentimento de falta de valor, falta de importância, baixa autoestima. Então, daí esta importância extrema, gigante, de mudarmos a forma como olhamos para nós, mudarmos a forma como olhamos para as histórias que nós vivemos. Sentirmos compaixão pelos nossos processos é absolutamente essencial para conseguirmos fazer este processo de libertação.